Amém, irmãos? Vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo dos 4 evangelhos, né? Estudo a harmonia dos evangelhos. E hoje nós vamos falar de um trecho da palavra de João e de Marcos. Aqui nós temos mais referências, né? Mas nós vamos nos ater a João 5, de 1 a 15, e Marcos 2, de 1 a 12. A gente vai ler daqui. Essa palestra teve colaboração como pesquisa dos irmãos Hernandes e Subirá. Bom, eu vou só explicar aqui no quadro uma coisinha. Aqui está um esboço do Estado de Israel na época de Jesus, o Mar Mediterrâneo, né? E nós tínhamos aqui Judá, né? Eram as duas, Judá e Benjamim, eram as duas tribos do sul, aqui as tribos do norte. Os dois foram levados cativos, mas a parte de cima foi levado cativo para os sírios, eles foram meio que mesclados, muito mesclados com outros povos. Então, os samaritanos, eles eram um povo excluído. Os judeus não os consideravam como judeus, tá? Os samaritanos. E Galileia também não era uma região muito bem vista, né? Tanto é que tem uma palavra que fala de Nazaré vai sair alguma coisa, né? Entendeu? Bom, José e Maria e o menino Jesus estavam em Nazaré, mas por causa do censo, e sendo José descendente de Davi, foram para a cidade de Davi, para a cidade de Belém. Aí teve o censo, e aí o menino Jesus acabou nascendo. Então ele nasceu em Belém. Aí Herodes soube disso, pelos seus profetas lá, pelos seus magos, e ele quis matar o menino Jesus, e mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos. Por isso eles tiveram que fugir de Belém para o Egito. Aí morre Herodes, entra, se não me engano, o filho dele, entra um outro rei, que também não era confiável. Então eles voltaram, mas não para Belém, voltaram para Nazaré. Daí o menino Jesus foi criado em Nazaré. Por isso que ele é Jesus de Nazaré, chamado Jesus de Nazaré. Só que quando adulto, ele foi para Cafarnaum, às margens do mar da Galileia, que é esse aqui. Às margens do mar da Galileia, ele chamou os seus discípulos e fez a maior parte dos seus milagres nesta região. Tá bom? Só para vocês entenderem, né? Que a gente vai falar de um milagre em Jerusalém e um milagre em Cafarnaum. Para saber também que a distância de Jerusalém para Cafarnaum não era muito pequena, não. 171 quilômetros de carro. Né? Então, eles tiveram que andar bastante. Então, são a cura de 2 paralíticos, mas em 2 situações diferentes. Né? Depois vocês vão me dizer, realmente tem coisa diferente aí. Tá, primeiro em Jerusalém, onde o paralítico não tinha ajuda de ninguém. Ninguém ajudou esse paralítico. A segunda se dá em Cafarnaum, e o paralítico tem a ajuda de 4 amigos. Tem ajuda. Paralisia, né, por definição, o que é paralisia? Perda de função motora em parte do corpo, ou nos membros, parte dos membros, 2 membros, 4 membros, tá? Perda de função. Ou ainda, falta de ação, marasmo, torpor, tá? Aí já envolve mais coisa ainda do que só a parte de medicina. Então vamos abordar primeiro a primeira cura em João 5, de 1 a 15. Cada um, por favor, abra a sua Bíblia, João 5, de 1 a 15. E vamos ler essa passagem. Diz lá: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que está assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada.
pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. Aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Não podia ser curado no sábado. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus havia se retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Então, assim, dando uma introdução, o Evangelho de João, ele tem o propósito de mostrar que Jesus Cristo é Deus, a divindade de Cristo. E a prova é que ele fazia as mesmas coisas que Deus, tinha os mesmos atributos que Deus. Por trás de cada milagre que Jesus fazia, tinha uma verdade espiritual escondida por trás, que precisava ser revelada. Não era só físico. A cura do paralítico em Jerusalém ocorre durante uma festa dos judeus. Não se sabe qual é, não se fala. Talvez a dos tabernáculos, não sei. Jesus, como judeu, também ia às festas. Os judeus precisavam ir às festas, né? Ele deixa a festa e vai para Betesda, que significa casa de misericórdia, onde o paralítico foi curado. Casa de misericórdia. Por isso o nome das Santas Casas de Misericórdia hoje em dia. Ficava aos arredores de Jerusalém, exatamente a 1 quilômetro de distância. Em Betesda há um tanque com 5 pavilhões, lotado de gente doente, lotado, com problemas que não se tinha cura para a época, irreversíveis, cegos, coxos, paralíticos, ainda hoje, né? E no versículo 4 ele fala de um fenômeno, que um anjo descia em certo tempo e agitava a água do tanque. O primeiro que entrasse, depois que ele agitava a água, seria curado de qualquer doença que tivesse. Ainda hoje, as pessoas se aglomeram em volta de algo que lhes dá esperança, né? Em algo que pode trazer cura para elas. Tá? Jesus também está presente, não só para aqueles que estão sãos, mas também para aqueles que têm doenças, problemas e curas a serem feitas. Não é só com os que se alegram, ele está presente em todos os momentos. Versículo 5 dizia que estava ali um enfermo havia 38 anos. É uma vida, gente, uma vida numa situação de paralisia. 38 anos. O que ele fazia? Como é que ele comia? Como é que ele se vestia? Como é que ele se cuidava? Ele disse que não tinha ninguém, né? Não tinha chance de pular na água, né? Vinha outro aí que era empurrado e pulava na frente dele. Aí vem o Senhor e pergunta: queres ser curado? Queres ser curado? Ele está perguntando isso para a gente hoje. Queres ser curado do teu problema? Né? Eu acho que todos nós temos problemas. Esse homem, ele foi visto por Jesus. Não foi ele que viu Jesus. Jesus é que o viu. O paralítico não pediu nada para Jesus. Nada. E mesmo depois de curado, ele nem sabia quem era Jesus. Só um homem me curou, né? Não conta que Jesus tenha curado outras pessoas naquele local. 5 pavilhões lotados de doentes. Não consta que ele curou outras pessoas. Ele foi lá para curar aquele paralítico, né? Jesus não exigiu fé ou qualquer outra coisa dele. Jesus apenas o vê. Qual é a nossa condição hoje? Qual é a sua condição hoje? É de um paralítico? Você consegue ver o Senhor? O Senhor te enxerga? Você quer ser curado pelo Senhor? Precisa ser curado, precisa querer ser curado, porque senão não tem como o Senhor curar o seu problema se você não quiser ser curado. Jesus sabe quem você é, sabe de onde você veio, sabe por que está aqui neste momento, sabe como você está, como tem sido a sua vida até hoje, sabe do seu passado. Jesus te conhece.
Jesus é o médico dos médicos. E Ele quer curar você. Mas eu preciso querer. Por que Jesus faz essa pergunta? Você quer ser curado? Parece tão óbvia para quem está doente, não é? Não parece tão óbvia? Jesus não precisa dessa informação se você quer ou não quer. Né? Essa pergunta tem a ver com as pessoas que Ele pergunta, com os problemas que as pessoas apresentam. Porque Ele vai aprofundar no problema da pessoa. Por isso que Ele pergunta: você quer ser curado desse seu problema? Desse seu problema? Ou problemas até, no plural. A resposta do paralítico deveria ser o quê? Quero, não quero. O que ele fala? Eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém. A resposta do paralítico traz à tona coisas mais profundas, coisas da alma. Né? Ele estava abandonado. Abandonado. Você já se sentiu abandonado numa ocasião? Sem esperança? Sem ajuda? Isso é grave, isso é gravíssimo. Talvez muito mais grave do que a paralisia. Isso traz à tona os problemas da alma, da nossa alma. Nossa alma precisa ser curada. Nossa alma precisa ser curada. Eu tenho um corpo são, mas minha alma é doente. A nossa alma precisa ser curada. Mas Jesus Cristo está aqui hoje, está aqui entre nós hoje. E Ele quer tratar a sua alma. Ele quer curar a sua alma. Por trás da doença havia uma causa espiritual. Possivelmente ele havia pecado na sua juventude, não sabemos o que e as consequências disto. Por isso Jesus fala: estás curado, não peques mais. Ele havia pecado, para que não te suceda coisa pior. Parece que houve assim uma revelação, uma ligação entre a doença que ele apresentava e o seu passado. Jesus quer curar o nosso passado. Quer colocar as coisas mal resolvidas de maneira resolvida, na presença do Senhor. Há muitas doenças que não são somente físicas, como a paralisia, mas também emocionais, psicológicas, né, da nossa psique. Envolvem feridas da alma, coisas lá, amarguras que ficam lá dentro, que não saem muitas vezes pela nossa própria vontade. Não são visíveis, mas o Senhor diagnostica. O Senhor pode diagnosticar isso. O Senhor pode nos curar. Você quer ser curado? Jesus Cristo é aquele que pode virar a sua história, pode mudar a sua vida. Não importa a gravidade do seu problema, não importa o tempo do seu problema, o tamanho da sua frustração por tentar resolver o seu problema e não conseguir, o seu desamparo. Gente, não estou falando aqui para a gente deixar de tratar as doenças físicas. Remédio, sou médico, remédio é preciso. Mas a ferida na alma, nós, além de um psicólogo, de um psicanalista, nós precisamos do Senhor para nos curar. Jesus Cristo está interessado em você, particularmente em você. Ele quer te achar. Ele já te achou. Ele quer te curar. Você deixa? Os evangelhos relatam problemas sem solução para os homens, né? Doenças que não têm cura. Por exemplo, a paralisia aí desse enfermo. Somente Jesus pode curar e perdoar os pecados. E se não peques mais, tinha a ver com escolhas erradas desse paralítico na sua vida pregressa. Jesus quer tirar os seus fardos. Ele quer te curar completamente, quer curar a sua alma. Aí ele fala: levanta-te, toma o teu leito e anda. Isso é tudo que um paralítico quer, gente. O paralítico não anda. Ele pegar, né, levantar suas coisas, ele sair andando. Que maravilha, que milagre. Não peques mais. Não peques mais, senão vai te suceder pior ainda. Outros exemplos de cura. Em Cafarnaum ainda, um homem com braço seco entra numa sinagoga. Jesus o vê, traz para o meio e fala: estica o seu braço. Como é que uma pessoa sem inervação, sem musculatura pode esticar o braço? Nunca na nossa medicina moderna isso vai acontecer. Mas ele estica o braço para Jesus e sai curado. Sai curado. Em Betânia, no túmulo de Lázaro, que ficava na rocha,
Lá estava Lázaro, morto há 4 dias. 4 dias morto, o que acontece? Decomposição, né? Mesmo a Marta, né, falou, senhor, se tivesse vindo antes aí, mas já está cheirando, né? Está cheirando mal. Jesus ordena para tirar a rocha e ordena a Lázaro que venha para fora. E ele recebe vida e sai do túmulo. Para o paralítico ocorreu o mesmo. Ele recebeu uma ordem do Senhor: levanta, toma o teu leito e anda. E recebeu o poder do Senhor, uma ordem e poder. Hoje, se a gente fosse imaginar hoje, né, um paralítico, fisioterapia, tratamentos alternativos, tratamento com drogas, não ia ter inervação, não ia ter força muscular para andar. Então, o que você tem que fazer então? Entrega os teus problemas para o Senhor. Entrega os teus problemas para o Senhor. Levanta, toma o teu leito e anda. É hora de você levantar, sair da sua inércia. É hora de você se apresentar para o Senhor, ir caminhando para o Senhor. Não fica como esse aqui, 38 anos esperando. Olha, eu fui salvo com 38 anos. Uma vida sem o Senhor. Uma vida. Não fique assim, parado, na inércia, paralítico, paralisado, esperando uma oportunidade do Senhor te ver. Busque o Senhor. Ele te conhece, Ele quer te curar. Busque o Senhor. E ele imediatamente ficou curado, completamente. Os milagres de Jesus foram cabais, reais, imediatos. Não teve 2 vezes, 3 vezes ali, nada. Na hora fica curado. Você pode ser liberto dos seus problemas pelo poder de Jesus. Creia. Você quer ser curado? Essa é a pergunta que está posta aqui para vocês. Você quer experimentar o poder transformador de Jesus Cristo? Então não continue como paralítico, abandonado, 38 anos ali largado, antes de conhecer o Senhor. Tá? Vamos buscar o Senhor. Agora a segunda ocasião, está em Marcos 2, de 1 a 12. Por favor, abram suas Bíblias. 2, de 1 a 12. Então, esse milagre ocorre em Cafarnaum. Primeiro em Jerusalém e esse em Cafarnaum, onde Jesus tinha uma casa. Diz lá: dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura no telhado, né, baixaram o leito em que jazia o doente. Aí o que fala Jesus? Vendo-lhes a fé. Vendo-lhes a fé, plural. Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mais uma vez, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali, né, observando, e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem a glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Então esse paralítico está em Cafarnaum. E Jesus, o que ele viu neles? Viu o paralítico? Viu a fé. Ele ordena: levanta, toma o teu leito e vai para casa. Então é uma questão de fé.
tá? Não é um milagre separado do outro, não, tá? Tem correlação as duas coisas, tem que ter fé. Jesus está na casa dele, está na sua cidade. É natural que as pessoas fossem procurá-lo. Havia tanta gente, né, que não dava espaço para as pessoas entrarem. Então essa passagem fala de um paralítico e de seus 4 amigos. Os 4 amigos decidem fazer uma loucura, mas também um gesto de amor. Será que a gente faria o mesmo? Carregar um enfermo em 4 até a casa de Jesus, subir com o cara ali no leito, não sei como que eles equilibraram, chegaram no telhado, viram mais ou menos onde estava, no meio assim, onde estava Jesus, destelharam a casa, desceram o paralítico na frente de Jesus. Puxa vida, é um ato de amor mesmo. Para a gente pode ser até um absurdo, né? Hoje a gente muitas vezes recusa ajudar uma pessoa por menos. Não é isso? A gente não sabe o nome de nenhum deles, sabia? A Bíblia não fala o nome de nenhum deles. Não tem importância. O importante foi o que eles fizeram, né? É um princípio de carregar outros, de ajudar outros. A importância da ajuda, seja natural, física ou espiritual. Ajudar as pessoas. A Bíblia não fala apenas da fé do paralítico, ou dele pedindo ajuda aos amigos. Ninguém fala nada ali, se tinha fé, se pediu ajuda, se não pediu ajuda. Quem tomou a iniciativa? Foi o paralítico ou os amigos? Não sabemos. Mas vendo-lhes a fé deles, vendo a fé deles. Se o paralítico tinha fé ou não, suficiente ou não, nós não sabemos. Mas os seus amigos tinham. Seus amigos tinham fé para executar esse ato de amor. Aí, vendo tudo isso, Jesus ajuda. Em Gálatas 6:2 diz assim: levai as cargas uns dos outros. Levai as cargas uns dos outros. E assim cumprireis a lei de Cristo. Precisamos praticar essa lei de Cristo. O que é essa lei de Cristo? Manifestação do amor. Essa é a lei de Cristo. Manifestar o amor de Cristo com as pessoas. Jesus diz em João 13:34: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Esse é o amor de Deus, esse é o amor ágape. Esse amor é que nós precisamos ser impregnados dia a dia. Ele precisa ser crescido em nós, acrescido em nós dia a dia. Mas para isso a gente precisa se importar com as pessoas. Se importar. Essa é a expressão do amor. Precisamos levar a carga uns dos outros. Não é só Jesus que leva a nossa carga, nós também precisamos ajudar as pessoas, levando a carga delas. Ou mesmo até as pessoas, né? Se forem paralíticas, leva a pessoa. Leva a pessoa. Precisamos nos unir em prol de alguém, em prol de algumas pessoas, em quem a gente mira e enxerga. Mateus 18:9-20 diz: em verdade também vos digo, que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Não só, pelo menos 2. Isso é igreja. O que nós pedirmos como igreja, o Senhor vai nos atender. A maneira dele, a época dele, no tempo dele, mas Ele vai nos atender. A gente pode se unir com aquelas pessoas, com os que cremos, né? E temos os mesmos pedidos, também com os que ajudamos. Podemos carregar alguém até Cristo, nos unir a salvos ou mesmo não salvos, orar com pessoas que não são salvas, que elas podem ser salvas, em concordância, né? Em fé, em oração. Quanto à oração, 1 Timóteo 2:1 diz: antes de tudo, pois, exorto, que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, todos os homens. Todos os homens.
Nós não podemos ser exclusivistas. Falar, essa pessoa não vou ajudar. Eu não gosto dela. Não vou com a cara dessa pessoa, não vou ajudá-la. Isso é ser exclusivista. Nós precisamos, todos os homens, inclusive pelos nossos inimigos. Aí o Senhor vai saber realmente que nós temos um espírito quebrantado. Sermos intercessoras pelas pessoas. Encorajar as pessoas. Os 4 amigos decidiram ajudar o paralítico. Eles viram uma multidão, eles viram uma dificuldade, eles desistiram? Eles voltaram atrás? Não, eles foram em frente. Eles subiram o telhado, destelharam a casa, desceram o leito até Jesus, para Jesus ajudar. Eles se posicionaram, tiveram coragem, foram intrépidos. Muitas vezes a gente não é assim. Nós pecamos nisso, a gente desiste. A gente ajuda uma pessoa até um certo caminho, até uma certa quantidade de ajuda que a gente dá e desiste. Fala, você vira. Vai procurar você ajuda com outra pessoa. Ou você vem me procurar. Você não vai até a pessoa. Que a pessoa venha me procurar. Né? Isso nós pecamos. Se vemos dificuldades, deixamos a pessoa na mão. Não estimulamos a persistência. Podemos e devemos fazer mais. Podemos e devemos ajudar mais as pessoas para que Jesus possa fazer a obra dele nestas pessoas. É o trilho. Se a gente orar pelas pessoas, se a gente buscar as pessoas, levar o evangelho para as pessoas, o Senhor pode ajudá-las. Não é? A gente semeia, outro vai lá e cuida, e o Senhor colhe. Não é isso? Hebreus 13:8 diz, Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Ele não muda. Ele não muda. O seu poder é o mesmo e é eterno. O mesmo poder que ele teve com esses 2 paralíticos, ele tem hoje. Ele pode fazer o que ele quiser, quando quiser, mas é preciso ter fé. É preciso buscar o Senhor. É preciso querer ser curado. Né? A gente não pode limitar os milagres de Jesus somente às necessidades físicas, não. O maior milagre do Senhor é o da salvação. É o da salvação. Que precisa acontecer na vida das pessoas, ou elas vão para o lago de fogo. Aí não tem mais jeito. Há pessoas que precisamos carregar, levar até Cristo, para que experimente essa intervenção do Senhor. Há outras que a gente precisa trazer Cristo para as pessoas. Né? Muitas vezes elas não têm condições de andar com as próprias pernas para ir até Cristo. Mas a gente precisa reconhecer o que Cristo pode fazer. Isso, se você reconhece, mostra o que Cristo pode fazer, pode ativar a fé das pessoas. Né? Reconhecer que Ele pode fazer o que ninguém pode. Ele pode tocar, Ele pode suprir as pessoas, as nossas necessidades. Ele tem o poder de fazer milagres, a autoridade de perdoar pecados e curar os enfermos. Quando ele inicia, perdoados são os seus pecados, para um paralítico, é a condição espiritual que ele está curando. E o que é mais fácil? Perdoados são os seus pecados ou levanta e anda? Para ele, tanto faz. Né? Não tem diferença. Ele não pergunta o que é mais difícil, ele fala o que é mais fácil, porque ele faz as 2 coisas. Né? Ele pode todas as coisas. Os amigos perceberam isso. Os amigos desse paralítico creram no Senhor e fizeram um ato de amor e o levaram até o Senhor. Se eles não tivessem feito isso, teria ocorrido milagre? Não, não teria ocorrido milagre. O Senhor não teria visto o paralítico, o Senhor não teria feito o milagre como Ele fez, e está registrado. Aliás, o Senhor fez tantos milagres que não dá para ser registrado nos livros todos da terra, do universo. Mas o que está registrado aí é para a gente crer. É para a gente crer na obra do Senhor. Crer e aprender com esses milagres. Uma outra situação também é que ali tinha escribas e fariseus, né? Muito conhecimento da palavra, mas nenhum deles foi curado. Se saiba, nenhum deles. Só o conhecimento da palavra, o conhecimento teórico, sem a prática da palavra, sem buscar o Senhor para ter vida,
interessa. Não interessa. Nós precisamos da pessoa do Senhor, de quem Ele é, do seu poder e do que Ele pode fazer por nós. Nós precisamos de um relacionamento com o Senhor. Relacionamento. Não é eu vi o Senhor hoje, daqui a um ano eu vejo de novo. Ter contato com Ele, com a palavra, todos os dias. Ter um relacionamento de amor. Como foi? Como tem sido a sua experiência com as pessoas? Você tem ajudado as pessoas? Tudo que se faz para ajudar uma pessoa tem o seu valor. Mesmo que a gente não veja nada acontecer. O Senhor está lá, o Senhor vai fazer a sua obra. É nossa responsabilidade estender a mão, oferecer ajuda, tentar cooperar. Precisamos ter essa mentalidade de ajudar. Não podemos ser egoístas. Não podemos buscar apenas resolver os nossos problemas. Muitas vezes a gente não dá a devida importância em levar as pessoas a Cristo, trazer Cristo às pessoas. Não intercedemos por elas, não oramos por elas, não fazemos nada. Muitas vezes. Paulo, em 2 Coríntios 12, 21, diz assim: receio que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha a chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. Ele está falando aqui de pessoas que não estavam voltadas para Deus, que pecaram e não se arrependeram. Mas se você se humilha, se você chora por essas pessoas, isso é sim intercessão. Isso é intercessão. É se colocar diante de Deus por pessoas que ainda não entenderam que precisam de Deus, da necessidade de ter Deus, ainda não entenderam. Então, por causa disso, você vai deixá-las na mão? Muitos foram os milagres de Jesus Cristo. Precisamos crer e aprender. Precisamos aprender a carregar as pessoas, a oferecer ajuda, a estender a mão. Além de demonstrar um coração de amor ao próximo, também é para cumprir uma responsabilidade para com Cristo. Ide, andando, né? Pregando o Evangelho, fazendo discípulos. É uma responsabilidade que o Senhor deixou para cada um de nós. Só rapidamente o exemplo da passagem do bom samaritano, né? Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Jericó não está aí no quadro, né? Mas Jerusalém era uma cidade santa e Jericó é uma cidade amaldiçoada. Então, um homem que representa todos nós, a humanidade, ele estava descendo. Assim como a humanidade hoje está descendo, cada vez mais para baixo. Ele foi assaltado e ferido. Por quem? O próprio Satanás e os seus amigos, né? Os seus anjos. Esse é o assaltante, que só quer matar, roubar e destruir. Desce um sacerdote e desce um levita. Ambos no seu caminho, paralelo ao caminho do homem, e não o veem e não o ajudam. Não tinha como cruzar com ele. Não tinha como ajudar. Sabe, a religião não tem como ajudar. Entendeu? Mas um samaritano, lá da Samaria, região que os judeus detestavam, ele ia de viagem. Ele não fazia a mesma trajetória dos outros dois. Ele vê aquele homem caído e ferido e oferece ajuda. Quem que é esse samaritano? É o próprio Cristo. O único em condições de ajudar e de resolver a condição da humanidade. Ele começa o tratamento e entrega para hospedeiro. Hospedeiro, o que significa? O Espírito Santo. Então Jesus, nas nossas vidas, ele começa o tratamento e entrega para o Espírito Santo terminar o tratamento nas nossas vidas, nas nossas almas. Mas para isso nós precisamos estar em Cristo para ajudar as pessoas, sem querer nada em troca. Precisamos amar as pessoas com amor ágape, com amor de Deus. Só assim a gente realmente vai poder ajudá-las. Ezequiel 3, 18, 19 diz assim: quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, este perverso morrerá na sua iniquidade, sim, mas o sangue dele, da tua mão, o requererei. Porque você teve a oportunidade de ajudar, de avisar, e não o fez.
Mas se avisares o perverso, e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, morrerá na sua iniquidade, sim, mas tu salvaste a tua alma, porque você foi lá e pregou o evangelho para ele. Você o avisou. Sabe, eu estou falando assim, não é sair daqui que nem louco, pregando o evangelho para a multidão, não é isso, mas cada um de nós tem pessoas próximas, tem amigos, tem pessoas do trabalho, tem pessoas na escola, tem pessoas que a gente pode ajudar. E muitas vezes a gente se nega a ajudar. Precisamos fazer a nossa parte. O Senhor vai cobrar do pecador e de você. Tá? Mesmo quando as pessoas não querem ou não estão abertas, né, ao Senhor, deveremos carregar essas pessoas, pois é a nossa responsabilidade. Nunca desista. Nunca desista. Que o Senhor nos ajude, né, nesse encargo. Dá melhor que receber. Mas para isso precisamos ter empatia com as pessoas. Esse é o próprio Evangelho. Ter empatia com as pessoas. Né? Faça aos outros o que gostaria que fizessem por você. Se põe no lugar do paralítico, né, dos dois lá. Né? Eu gostaria que as pessoas me ajudassem. Eu gostaria que o Senhor aparecesse e me curasse. Então, cristão não pode ser egoísta, precisa ser prático. O que alcançamos deve ser levado para os outros. Creia no que o Senhor pode fazer por você hoje, agora. Nós não sabemos o dia de amanhã. E não se esqueça, persevere. Persevere em ajudar as pessoas. Amém? É isso.